Olá, pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos falar sobre função do primeiro grau, a definição dessa função e análise dos coeficientes no cálculo de imagens ali para essa função. Bora ver como é que tudo isso funciona. Então vamos lá, iniciando aqui com a definição. Definição. Vamos lá. Qual que é a definição aqui de uma função do primeiro grau? A função do primeiro grau, ela tem essa característica aqui, ela é uma função do tipo f de x igual a ax mais b. E esse a é um número que ele tem que ser diferente de zero para que a função seja do primeiro grau. Para ela ser do primeiro grau, tem que ter esse a aparecendo ali para ficar o 2x mais b, 3x mais b, um número multiplicado pelo x. E aí esse x, como ele está elevado à potência 1, é o do primeiro grau. Vamos ver como é que isso funciona melhor aqui na prática com exemplos. Então imagine aqui essa situação. Imagine que nós tenhamos uma função f de x igual a 3x mais 1. E aí, a questão peça para você descrever quem são os coeficientes a e b e calcular algumas imagens, ou seja, alguns valores aqui para essa função. Então vamos lá. Questão pergunta aqui quem que é o a, quem que é o b e pergunta aqui sobre algumas imagens. Ou seja, quem que vai ser o f de menos 1, quem que vai ser o f de zero, quem que vai ser o f de 1. Então vamos calcular aqui essas imagens para esses valores, beleza? Então vamos lá. Primeiro, quem serão esses coeficientes a e b? O a e o b serão esses coeficientes que aparecem aqui deste lado da função. Então observe que o a vai ser o 3 e o b vai ser o 1. Então vamos escrever essa primeira parte, então a gente já tem pronto. Vamos colocar aqui que por análise dessa função, pela comparação ali, o a vale 3 e o b está valendo 1. Agora vamos fazer o cálculo ali das imagens. Quem que vai ser o f de menos 1? Olha só, vou até colocar uma outra letrinha aqui, tudo bem? Vou colocar uma outra cor para representar essa letrinha x aqui. Você vai fazer o seguinte, quem está aqui dentro é o x. Então, nesse caso, eu quero que esse x seja igual a menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1 aqui dentro, tá bom? Então, se eu coloco o menos 1 aqui dentro, ele vai aparecer no lugar do x. Então, você vai ter que colocar aqui no lugar do x o menos 1. Tudo bem? Então, o que eu coloco no lugar do x aqui na função, necessariamente ele vem para cá. Esse número que vem aqui, ele vem para cá necessariamente. E aí você está calculando a imagem desse valor, tudo bem? De acordo com essa função. Então vamos lá. Qual que é a imagem do menos 1? A imagem do menos 1 vai ser o quê? Vai ser menos 3 mais 1. E menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, a gente afirma que a imagem do menos 1 é o menos 2. Então, a imagem é um valor que a função atinge quando eu substituo o x por algum valor. Então, ao substituir o x por menos 1, a função atinge o menos 2. Ou seja, a imagem do menos 1 é o menos 2. Vamos fazer aqui mais o outro caso, o f de zero. Vamos lá. Quem que vai ser o f de zero? Aí agora nós vamos substituir o x por zero. Agora, o nosso x aqui vai ser zero. Na hora que eu coloco o meu x valendo zero, essa função, então, ela vai ser igual a zero mais 1. Logo, essa função aqui, o f de zero, está sendo igual a 1. Tudo bem? E, por fim, eu quero que, no último caso, o x seja igual ali a 1. Então, vai ficar 3 vezes esse valor mais 1. Vamos escrever, então, aqui agora, ó. Neste último caso, eu quero que o meu x seja igual a 1. Você coloca aqui o 1, e aí você vai obter, então, na função f de 1, 3 vezes 1 dá 3, mais 1, esse resultado é 4. Então, o f de 1 é igual a 4. Tudo bem? E veja que resultado interessante. Toda vez que você variar constantemente aqui o x, observe que o x eu estou somando de 1 por 1, beleza? Toda vez que você varia constantemente o x, o resultado para a função, que a gente chama de y, também vai variar. Olha só, está variando aqui de 3 em 3, tá bom?
E detalhe, esse 3 que aparece aqui é justamente esse valor de cá. Então, toda vez que você variar de um por um aqui os valores de x, pode ter certeza que os valores da função, a função é o y, né? Então, por exemplo, quanto ali ao x, ó, isso tudo aqui a gente fala que é o y. O y está sendo menos 2, o y está sendo 1, o y está sendo 4, né? Então, quando você varia o x constantemente, somando de um por um, esse y, nesse caso, está variando também constantemente de 3 em 3, que coincide com esse valor aqui sempre. Beleza? Tudo bem? E aí, para finalizar, observe então que esses valores, eles criam então pares ordenados. Então, por exemplo, qual que foi o par ordenado criado aqui por essa primeira substituição? Então, nessa primeira, par ordenado, ele sempre tem essa característica, tá? X e Y. Então, vamos lá. Nessa primeira substituição, quanto que vale o x? O x está valendo menos 1 e o y, que é o resultado da função, está valendo menos 2. Observe aqui para esse segundo caso. O meu x está valendo 0 e o meu y, que é o resultado dessa função, está valendo 1. E, finalmente, olhe nesse último aqui, o x está valendo 1 e o y, que é o resultado dessa função, ou seja, o f de 1, está sendo igual a 4. Beleza? Então, nessa aula aqui de função, é uma aula inicial de função, você consegue verificar a definição dela, ou seja, o que que seria a função e a análise ali dos coeficientes dela. Tudo bem? Espero que você tenha aproveitado bastante. Bons estudos e até a próxima.